Um dos filmes mais significativos, mais inspiradores de todos os tempos, Tribal. Hoje é tema do nosso Super Tribo, do Lendas da Tribo. É um sonho de liberdade. Esse filme é fantástico e imperdível, Tribal. Então vamos lá para você conhecê-lo melhor. É isso aí. Um Sonho de Liberdade é um filme de 1994 estrelado por Morgan Freeman e Tim Robbins e que é baseado na obra de ninguém mais ninguém menos que Stephen King. A história começa em 1947 quando Andy, um banqueiro interpretado por Tim Robbins, é condenado por matar sua esposa e então vai cumprir pena na prisão de Shawshank, segurança máxima. Lá ele faz amizade com Red, interpretado por Morgan Freeman, e a personalidade de Andy vai aos poucos se sobressaindo num ambiente de violência, corrupção e desesperança. Como Andy vai lidar com seu destino é a grande lição desse filme que, é claro, já possui a marca dos clássicos. Damn it, Dufresne, you're putting me behind! I'll get busy dying. That's damn right. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje retornamos aí com Lendas da Tribo. Você pensou que a gente tinha esquecido desse quadro? Não, Lendas da Tribo retorna para falar de filmes clássicos, os maiores sucessos aí do cinema, dos seriados, de todos os tempos. Como sempre, a gente traz aqui a nossa expert em filmes antigos, a nossa convidada, a nossa cinéfila de carteirinha, Mila Bortolato. Oi, César. Tudo bom, Mila? Tudo, e você, amor? Saudade. Eu também, saudade. Né? Gente, nós estamos renegociando contratos, a Camila pediu muito, né? Pra ter uma renovação. Por isso que a gente se esforçou, mas ela tá vindo assim, por amor mesmo, de caridade, né? Com algumas condições. Mila, filme de hoje é Um Sonho de Liberdade, filme de 1994, digamos assim, se tornou um clássico ao longo do tempo. Eu gostaria que você falasse aí desse filme, Um Sonho de Liberdade, por que ele é tão significativo, pra mim, que é um dos melhores filmes, na minha opinião. É interessante a gente falar que o clássico ele não precisa ser necessariamente antigo, né? Quando a gente fala de filmes clássicos, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de filme dos anos 40, dos anos 50, dos anos 30, não é necessariamente disso, né? A gente fala sobre filmes clássicos. Eu acho que quando ele atinge a característica de clássico, quando ele vira um hype, né? Quando ele tem o seu conteúdo altamente reproduzido e altamente reconhecido em diversos formatos. Então ele é muito citado, ou as pessoas reproduzem cenas ou diálogos. Então tem o seu valor significativo. Apesar do Um Sonho de Liberdade não ter sido sucesso de bilheteria, na verdade foi um fracasso. Foi o primeiro filme do Frank Darabont, né? Do diretor. Foi um fracasso de bilheteria, mas depois que ele saiu dos cinemas, ele foi um dos filmes mais alugados, um dos filmes mais assistidos fora dos cinemas. E com muitas indicações ao Oscar. Então, apesar das indicações do Oscar... E não ter ganho nenhum. E não ganhou nenhum, né? Mas teve muitas indicações ao Oscar, mas não teve uma bilheteria significativa, de jeito nenhum. Foi até um prejuízo de orçamento, né? Mas eu acho que o que atinge a sua categoria de clássico é o tanto que ele... Primeiro, ele explora a obra do Stephen King de uma forma muito elegante de filmagem, com aquela narrativa, coisas das quais ele até se inspirou em outros clássicos, como o do Coppola, né? A questão de ter uma narração. A própria temática do filme é muito clássica, né? Sobre a questão da prisão, do você estar preso injustamente, do discutir-se sobre estar preso injustamente e você querer sair dali. Bom, eu acho que a sua categoria de clássico é porque é um filme muito bem feito, muito bem filmado, muito bem atuado e que se tornou, que tem cenas muito emblemáticas e que foram super reconhecidas aí, que são até hoje muito importantes, são referências. Pra mim, o filme ele é clássico quando ele vira uma referência. Então, Um Sonho de Liberdade, você pode... Quando você conversa com as pessoas, é um filme inspirador. Ele sempre vai estar no meio. As pessoas sempre vão colocar. Porque no andamento da história, o que você já citou, que é uma novela, né, do Stephen King, que o Darabont comprou os direitos, aí ele foi desenvolvendo. A maneira como ele filma, eu acho muito interessante, porque o filme você pode dividir ele em 2 atos.
O ato em que o Andy, ele tá ali com um sentimento de culpa, e depois o momento que ele diz, não tenho mais que ficar aqui. Sim, exatamente. Verdade. Né? Ele já tem esse sentimento de não, mas depois ele começa a fazer uma coisa meio meticulosa. Eu acho que, na minha visão, o filme se sustenta em um tripé, que seria o roteiro, muito bem amarrado, a história é muito bem contada, a direção, eu acho assim, ele pega o roteiro, ele vai... O filme ele não tem um momento de queda, ele é linear. Ele vai contando aquela história lenta, devagar, porque o cara fica muito tempo na prisão. Então ele vai contando, os personagens vão envelhecendo, ele mesmo... A gente vai percebendo isso, prestando atenção. E na atuação, Morgan Freeman e Tim Robbins. Morgan fucking Freeman. A narração do Morgan Freeman. I must admit I didn't think much of Andy the first time I laid eyes on him. Looked like a stiff breeze would blow him over. That was my first impression of the man. E não sei se você sabia que quando eles gravam a cena, eles colocavam o áudio do Morgan Freeman nos alto-falantes. Então o pessoal tava ouvindo o que ele tava falando. Estavam atuando. Mas assim, a atuação dele como o cara, o amigo que tá vendo o Andy Dufresne, a personalidade dele desenvolver ele dentro. Porque o Tim Robbins eu gosto dele porque ele chega muito sofrido na prisão e ele é um cara diferente ali. Ele é o mais inteligente, ele é mais culto, ele se destaca ali no meio. Então é isso que faz o filme se desenvolver. Como ele vai sobreviver, a vida dele era muito diferente, ali no meio daquele caos, daquela violência, de uma coisa ali totalmente de desesperança. As pessoas não têm esperança, eles vão ficar ali mesmo, segurança máxima. Organiza a biblioteca, ele ouve ópera, aí você percebe ali o que é o valor de uma educação liberta. Ele é diferente. O Morgan Freeman fala assim, não, eu vou morrer aqui. Eu não tenho, tanto que no final, né, acontece uma coisa, a gente não vai falar que eles buscam caminhos diferentes, mas depois eles fazem um vínculo tão grande de amizade, e eles se lembram, não, vou seguir o meu amigo e tal, essas coisas. Mas assim, pra mim o filme sustenta nesse tripé, porque ele mereceu todas as citações que ele teve, ele merece porque é um filme, pra mim, impecável. Ele não tem nada que você pode fazer um senão. O Tim Robbins pra mim, é muito subestimado. Assim. Eu também acho, eu ia falar a mesma coisa. O Tim Robbins é um ator subestimado, ele é pouco reconhecido diante da grandeza dele como ator. Nesse filme dá pra ver o tanto que a atuação dele tá impecável. Ele começa a evolução do personagem é facilmente vista pela evolução da atuação dele dentro da proposta. Porque ele entra como aquele desesperado que é muito sofrido mesmo, muito detonado, desesperado dizendo que não cometeu o seu crime, mas ele vai buscando o caminho com muita serenidade, né? Ele é muito centrado, então ele é até estratégico, né? Então ele vai pensando de uma forma como que ele vai viver a vida ali da prisão e tornar aquilo lá um pouco menos infernal, né? Para ele e para os amigos, né? Eu acho legal que os coadjuvantes são muito verossímeis, né? Os amigos, a direção pegou muito bem neles. Você consegue identificar os personagens, mas esse cara tem um passado, são todos homens bem, assim, se conformaram de estar ali. Aí, de repente, tem uma cena fantástica, tribal, depois você assiste o filme, e que o Andy, ele consegue alguma coisa pros amigos ali. Sim. Aquela cena é linda. É super bonita. E ele gosta de assistir os amigos desfrutando daquilo, ele não tá desfrutando junto. Não. Ele só queria ter visto... simulado um pouco de liberdade dentro daquela situação tão aprisionadora, né? Que é a prisão de segurança máxima. Ele falou que na narração ainda fala de uma forma muito bonita, que é um momento em que ele estava vendo um pouquinho do homem livre. Era como se por um segundo cada um estava esquecendo um pouquinho que estava preso, né? Então é a questão da humanização, né? Do detento. É interessante, por isso que eu acho que também é uma das características do filme, graças também à característica da novela do Stephen King, né, do romance, a humanização das pessoas, a humanização do criminoso. E o criminoso está em todo lugar, porque então, o diretor... o diretor da prisão é extremamente corrupto. Um dos guardas é extremamente violento. Que, aliás, abusivo. O guarda mais violento, né?
Ele é o Clancy Brown. Clancy Brown é um ator que... Ele é o dublador do Lex Luthor no desenho do Super-Homem e na Liga da Justiça. Tá brincando, não sabia disso. Ele faz um guarda extremamente... Abusivo, né? Tirano. Mas que depois pega aquele cara que tentou violentar o Andy lá, porque o cara tinha feito o imposto, né? Sim. Tinha feito o imposto E o dele. Andy também foi amarrando as suas coisas. Vou sobreviver, é o que eu tô te dizendo. Ali é uma coisa assim, olha, como a educação, a formação pode ser um caminho para você. Sim. Você entendeu? E como que o sistema carcerário é perigoso para cada pessoa que tá ali dentro. Tem uma cena que eu acho muito interessante, que ele fala dentro da biblioteca sobre um serviço de contabilidade que ele estava fazendo, no lance de lavagem de dinheiro que tem ali. E ele fala assim, eu era, antes de entrar na prisão, incorruptível, eu era muito limpo, eu era honesto, eu era um contador perfeito, eu era, né, eu não tinha, eu era completamente honesto. Eu precisei entrar na prisão para me tornar um vigarista. Nesse aspecto de fazer a lavagem de dinheiro. You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. E aí você pensa como que às vezes a sobrevivência ali é escassa. Os métodos de sobrevivência são todos hostis. Então eu acho que é uma crítica muito legal. Sim, ao né? sistema. Ao sistema. O que o diretor faz com o personagem do Tommy é uma coisa assim de cortar o coração. Nossa, entendeu? Uma coisa nossa. muito triste. Aliás, o Tommy, que é o rebeldão que entra ali, né, mais no meio do filme, da metade pro final, né? Porque é um filme longo, é um filme de quase 2h30, né? Ele entra mais pra metade do filme. Quem tinha sido cotado pra ele era Brad Pitt, né? Mas é um personagem muito, muito bacana. Então o diretor, o que faz com ele, já demonstra que também é um hipócrita. Porque o diretor... Deus. Exatamente, o diretor exige a Bíblia e tudo mais, e fica falando de Deus, e fala que a salvação vem de dentro e tudo mais. Nossa. E que é uma das frases, né? De uma cena Tiro mais pela legal. culatra, né? Da hora. Então eu acho que é muito legal, tanto que eles colocam personagens, as grandes autoridades ali, são extremamente corruptas. Os presos ali que poderiam estar facilmente reabilitados, os que se sentem reabilitados, o personagem do Red, né, que é o do Morgan Freeman, o próprio Red, que é visivelmente assim, que perigo que ele vai oferecer para a sociedade, ficou 40 anos ali, né, já fazia muitos anos de uma prisão perpétua, mas é aquela coisa de você enclausurar o ser humano como bicho, né, mesmo. E é o que a gente está falando de uma história que se passava, o começo dela foi nos anos 40. Nos anos 40. Ele entra em 47, só que ele sai muito tempo depois. E engraçado é que o Red, que é o personagem do Morgan Freeman, no conto ele é ruivo, né? Ele é ruivo, ele é irlandês, A produtora falou, não, quero o Morgan Freeman. Ele até faz uma piada, né, no roteiro. Por que Red? Porque eu sou irlandês, né? Deve ser porque eu sou bem irlandês. Ruivo, porque é ruivo, né? Name's Red. Red. Why do they call you that? Maybe it's because I'm Irish. Mas aí eles colocaram Redding no final, né? No sobrenome dele. E aí faz o sentido, Faz Red. sentido. E interessante que quase não foi o Tim Robbins, né? Eles pensaram no Gene Hackman primeiro e no Robert Duvall, que também seria uma boa, né? Robert Duvall. Pra quem não sabe, o Robert Duvall é o Tom na série do Poderoso Chefão. Você tá Tom falando Reagan. dos personagens do personagem do Tim Robbins? Eles queriam o Robert Duvall pra fazer o Eu não sabia que eles queriam o Robert Duvall. personagem do Tim Robbins. Mas aí depois ele pensou... Foram os dois primeiros. Ah, tá. Aí depois o Tom também- Hanks não estava comprometido, mas também tem uma justificativa, né? Tom Hanks estava fazendo Forrest Gump. que foi praticamente o grande vencedor do ano seguinte. Sim. O Sonho de Liberdade concorreu com o Forrest Gump. Não tinha chance, né? Não teria como. Acho que o Tom Cruise, Tom Cruise também foi. eles queriam... Eles foram... Mas veio... Eu acho que as coisas caminham para que tem que ser. Eu não consigo ver o Andy Dufresne Também não. sem ser o Tim Robbins. Também não. Ele passa pra gente uma fragilidade, aquela coisa do homem comum. Quando ele tá andando
no pátio da prisão, ele fica andando com aquela cara passada dele, mas sempre observando, ele transmite um Tim Robbins fantástico, Tribal, Nossa. foi uma das maiores atuações que eu já vi Sim, de um ator. fantástica, fantástica. E você sabe que eu gosto de assistir esse filme também dublado? Ah, é? Eu adoro, você assistiu? Não, dublado não. A dublagem do Morgan Freeman é uma coisa de maluco. O que quer realmente saber? Se estou arrependido do que fiz? Está? Não passa um dia em que eu não me arrependa. Mas não porque eu esteja aqui, ou porque acham que eu devo. Assista. Vou assistir. Eu sei que você, Tribal, às vezes tem um preconceito. Não, eu não tenho esse preconceito com filmes dublados. Mas assim, eu gostei. Eu acho acho que o bom interessante. dublador, o dublador bom, ele tem que ser, antes de tudo, um bom ator, né? O Guilherme Briggs, que é um dos maiores dubladores, e eu sou super fã dele, ele falou isso um dia. Se você quer ser um bom dublador, você precisa ser antes um ator, porque você precisa primeiro atuar aquilo que você está dublando, você precisa Eu acho empatizar, você precisa completar, absorver Eu não sei se eu completamente conseguiria isso. fazer, eu acho Eu difícil. acho muito difícil também. Acho que não basta você ter a voz, né? Ou saber manusear a sua voz, né? Ah, todas as técnicas, musculaturas, para você fazer uma boa dublagem. Não basta. Eu acho que você tem que entrar naquilo. no personagem. Eu acho que é por isso que vira muita chacota, muitas dublagens que a gente vê, né? Que nem todos, né? Mas assim, Que são, né? mesmo assim, eu acho que a dublagem brasileira tem coisas memoráveis. Não, né? a dublagem brasileira, ela é considerada uma das melhores dublagens. Ela é A do considerada. Tim Robbins também. A Eu voz. tô curiosa pra ver. Veja, depois você me Tô fala. curiosa pra ver, não parei pra pensar nisso. Aliás, uma curiosidade, o personagem do Frame, ele aparece num outro conto do Stephen King. Ele é cheio de fazer spin-offs, né? Ele faz contabilidade, acho que dos nazistas. Lá na época do Aprendiz. do Aprendiz, sim, do Aprendiz. Que Ele, legal, né? ele liga alguns personagens, né? Eu achei muito legal. E falando do Stephen King, você ficou sabendo que ele nem descontou o cheque, né? Que o Frank, Essa história é o Frank fantástica. Darabont comprou os direitos, ele foi lá e emoldurou o cheque, mandou de dedicatória pro Frank Darabont e falou pra ele que qualquer coisa você paga minha fiança se um dia precisar e tal. Tipo, nem cedeu mesmo, né, os direitos. Como no primeiro filme que o Dufresne fez, que eu acho que foi um curta-metragem sobre uma outra mini-novela do Stephen King, ele pegou e fez o curta e o Stephen King gostou tanto que ele falou assim, não, tipo, ele cobrava $1 pelas coisas, cobrava $1 pra isso, só pra incentivar novos diretores. E ele gostou tanto dele que os dois fizeram uma amizade, começavam a se comunicar por carta, e aí quando ele pediu os direitos dele, ele nem descontou o cheque. É legal, essa história é muito fantástica, legal, deliciosa. é muito legal isso. Tem uma cena em que eles vão bater a autorização pro personagem do Red sair. Quem que é aquele cara? Aquela foto do Red antiga. É o filho dele. É. o filho dele. Legal, E né? ele ainda faz uma pontinha, né? Tem uma cena que ele aparece mesmo, acho que mostrando. Parece, né? Quando ele idêntico, chega. né? Muito parecido, muito parecido. Achei super legal ter colocado Legal. o filho dele. Mas o Sonho de Liberdade é uma coisa assim, eu acho que é um filme muito inspirador. Eu sei que você me conhece no Tribal, talvez não conhece, eu sou um cara muito chorão. Então, na hora que vê que o final daquele filme, eu sempre me emociono no final. O Eu Sonho de acho- Liberdade, ele tá na leva daqueles filmes inspiradores e muito intensos, assim, emocionalmente, tipo A Espera de um Milagre, né? Até tem Que é do Frank Darabont. Que é do Darabont também, né? Que ele consegue dar a mesma pegada, bem... Ali ele conseguiu né? escalar o Tom Hanks. Sim, aí É. ele conseguiu, né? Mas ele pega, você vê que dá pra ver que a mesma direção linha, é a mesma mesma pegada. linha, né? A mesma pegada, mas é um filme muito emocionante mesmo, né? Os dois, né? Os dois. Mas o Sonho de Liberdade, ele realmente toca mesmo. E tanto que tem agências de turismo que elas fazem um pacote de locações para todas as locações do filme, Sonho de Liberdade. Tá brincando, não sabia disso não. Tem. Você tem uma Massa. agência dos Estados Unidos que você paga um pacote, eles levam você pro Ohio, do reformatório de Ohio, que é onde é a prisão. Porque parece que é um museu lá, né? Virou um museu, né? E Eles iam demolir o lugar. iriam, Então você visita a praia, a pedra, A a árvore pedra. da pedra, que fica numa fazenda. O fazendeiro vendeu todas as pedras no eBay. Depois de um tempo, o fazendeiro dono
da fazenda em que estavam as pedras. Depois de um tempo ele foi vendendo pedra por pedra no eBay. Mas também Uai, né? ficou só a árvore Não lá. é bobo, ficou só a árvore. A árvore foi atingida por um raio. Foi, tipo, quase destruída. O que sobrou da árvore virou ponto turístico. Eu acho muito legal essa ideia. O americano é fogo, né? Eles vendem até a mãe. Então eles fazem um... Isso é verdade, vem de tudo, gente. Sim. Vem de tudo. Pensou aqui? A gente que é muito apegado. Vamos fazer um dia? Super Tribo, nós vamos fazer um leilão. Não, vamos fazer uma convocação, uma excursão. Todos os tribais que quiserem vão fazer. Vamos lá, todo mundo junto, visitar as locações. Vamos. Que eu acho muito legal o fim do filme, né? O Morgan Freeman e o Tim Robbins, assim, o fim, você vê, é genuíno quando eles se olham assim, né? Fala, puxa vida, que atuações, né? Que atuações. Gente, é muito importante a gente considerar a atuação como parte do tripé, né? Como um dos pés do filme. Senão você detona, né? Eu tenho esse filme, tá ali na minha estante. Pra mim, eu recomendo, Tribal, se você não tem esse filme, compre ou em Blu-ray ou DVD. Tem ele em casa. Pra você, você vai ter uma obra-prima. E o Frank Darabont, ele falou que se inspirou, ele queria um filme que despertasse uma pegada igual Felicidade Não Se Compra. Ele falou assim que ele queria, o Frank Capra, inspirador dele. Falou assim que ele queria um filme que levasse as pessoas. Aliás, a gente falou desse filme em um dos vídeos aqui, né, no canal. Então, Natal, qualquer coisa você volta lá. Nesse vídeo, no Natal, né? Que a gente falou. Felicidade Não Se Compra, fantástico. E eles também tá em todas as listas, né? Também. De filmes inspiradores. Sim. E falando em inspirações do Darabont, ele também se inspirou muito no Coppola. Ele falou que durante todas as gravações, do Um Sonho de Liberdade, ele assistia quase todos os dias Os Bons Companheiros, o Goodfellas, né? Que também vai virar vídeo aqui no canal. Você sabe que até parece, né? A fotografia. Sim, a fotografia e o lance da narração. Né? Porque ele gosta muito do negócio de ter a narração atrás. E também uma das razões do Morgan Freeman ser escolhido por causa da voz muito profunda dele, muito impactante, né? Que também, nossa senhora, que é a atuação e que é aquele cara, né? Nossa senhora. Tudo que ele faz também... Fantástico. Difícil ver uma coisa ruim dele, Não, né? ele eleva tudo a outro nível, né? Então, é legal ver que a inspiração do Darabont é também um outro clássico, que a gente também precisa falar qualquer dia. A gente vai falar. Faça o convite aí, os Bons Companheiros, logo aí. Logo a gente vai falar do Goodfellas. Não só dele, né? Não, tem muita coisa na lista. Teremos aí futuramente, Tribal, filmes, Os Bons Companheiros, Poderoso Chefão, a gente vai falar de filmes de investigação, seriados de investigação, desse mundo criminoso. Mafioso. Certo? Mafioso. Mila, por favor aí, fale sobre o filme, porque o Tribal deve assistir. É isso aí, Tribal. Tem que ter uma briga, Tribal. Aliás, a música também Ai, meu Deus. é muito boa, né? É boa, né? Eu acho que Fala. a trilha... Você tá entendendo um pouco de música depois da nossa conversa, né? Olha só, tô até trabalhando com isso. Precisei do seu aval pra trabalhar com música. Você tá entendendo, né? Porque... Viu, Tribal? Pra quem considerou a música de Spectre você tá aprendendo. Eu acho que a voz dele é incrível. Eu acho Também a música finérrima, triste, com orquestra. Eu acho que tinha todos os elementos que eu gostava. O que você não gostou? A música não vai, cara. A música Sabe não quando vai. o carro enguiça? Gente, argumento, a música não vai. Sabe quando o carro enguiça? Você tá com um carro a álcool, aqueles carros a álcool antigos, você... Ela não tem melodia. Você bota esse daqui em loop, esse... Vocês sabem que toda relacionamento fica muito longo. E aí começa a ter desgaste, e aí começa a desenterrar umas coisas desnecessárias, No Dia dos Namorados a gente faz as pazes. Nós vamos fazer um programa especial, eu e você. A gente faz as pazes. Tá bom. Em casa a gente conversa. Ai, desenterrar não, só me lembrei. Bom, é isso aí, Tribal. Vou dar uma de César, porque eu acho que ele não tem
condição emocional hoje pra fazer isso. Não tenho, ainda estou Tá me abalado. recuperando. Do final do Game of Thrones? Isso. Não, mas vai demorar um tempo ainda. Não, Eu ainda acho sou que eu tô melhor muito que o Will. luto. O Will tá inconsolável, ele não consegue pensar em outra coisa. Respirando por aparelhos desde então. Sim. Pois é. Bom, Tribal, é isso daí. Eu super indico, então, Um Sonho de Liberdade. Por favor, assista. Se você gosta de filmes, eu tenho certeza que ao assistir, e se você gosta de filmes tanto quanto a gente, ao assistir você vai reconhecer muita cena. Porque muitas cenas foram reproduzidas ou na zoeira ou como homenagem. Ah, com certeza. Tanto que até Family Guy fez em um dos episódios uma cena, aquela cena da pedra, Ah, tá. que dá o trovão e ele bate no cano pra quebrar. Ele faz a mesma coisa. Mas aquela lá. Então eu super indico, se você quiser assistir, você vai reconhecer muitas cenas importantes. É um filme maravilhoso e esperamos que você curta. Curta o nosso canal, curta o nosso vídeo, acompanhe as nossas publicações aqui. Tem muito vídeo legal aqui no canal, além do Lendas da Tribo, tem muita coisa bacana. Eu super indico pra vocês. E afinal, somos todos o quê? Da mesma? Tribo. Tá. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço.